A graça e a paz, meus amados, como vocês estão? Bom, o que eu vou falar hoje para vocês tem que ter, sim, vocês têm que estar dispostos bastante mesmo para entender e para abrir a mente de vocês para o que eu vou te falar, porque isso é muito estranho. Quando eu ouvi a primeira vez, eu achei muito estranho a respeito do que é falado e a Bíblia mostra que realmente é assim que funciona. Te faço uma pergunta: onde você acha que está nesse momento Satanás? Sua resposta pode ter sido o inferno, pode ter sido a terra, mas e se eu te falar que ele está no céu? Estranho, né? Pois é, vou te mostrar como que isso é verdade e o porquê que a Bíblia apresenta isso e como que não existe uma explicação lógica, mas a Bíblia relata, certo? E isso vai servir de entendimento para vocês do porquê da nossa dificuldade até de orar. O porquê que o fato do reino de Satanás estar no céu atrapalha a nossa oração e nossa comunhão com Deus. Então nós vamos entender o porquê, porque é uma guerra espiritual e essa guerra espiritual ela é travada nas regiões celestes, tá? Isso aí fala claramente em Efésios 6:12, tá? E eu vou ler para vocês novamente em Efésios 6:12, mas eu vou explicar meio que seguindo uma ordem cronológica a respeito disso aí. Algumas versões trazem essa passagem, esse versículo bíblico, no singular. Mas vamos começar seguindo a. Eu uso bastante a nova versão internacional, que é uma versão muito bem elogiada e ela fala claramente no versículo primeiro de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Bom, é suficiente para vocês acreditarem nisso? Não sei, porque algumas versões trazem o céu e a terra, não trazem os céus no plural. Então, às vezes isso aqui vai gerar uma divergência de opinião, uma versão que alguém colocou errado, não sei o que, não sei, tá? Mas é claro, na nova versão internacional, que Deus criou os céus e a terra, tá bom? Mas vamos colocar um outro exemplo aqui para vocês entenderem. Segundo Coríntios 12:2. Aqui Paulo fala sobre um homem que foi arrebatado. Olha o versículo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Então aqui ele está falando sobre um terceiro céu. Amados, eu sou muito do raciocínio lógico. Eu penso o seguinte: se existe um terceiro céu, consequentemente existe um primeiro e um segundo. Se existe quarto, eu não sei e a Bíblia não fala disso, tá? Mas a Bíblia fala aqui em terceiro céu. Então, seguindo o raciocínio lógico, se há um terceiro, há um segundo e há um primeiro, tá? Derek Prince, que é um pastor ah, que, o principal ministério dele é a libertação, ele fala muito sobre libertação, sobre guerra espiritual, sobre qual é o verdadeiro inimigo que nós enfrentamos. Na opinião dele, vamos deixar bem claro aqui, o céu que nós vemos, aquele que a gente olha para cima e vê lá azul, vê com nuvens, vê nublado, vê chuvoso, não importa, importa o dia, claro, esse para ele é o primeiro céu. Para ele, esse é o primeiro céu, é aquele que nós vemos. E aqui a Bíblia fala do terceiro céu. Então, se um homem foi arrebatado ao terceiro céu, provavelmente ele foi levado ao céu aonde está o reino de Deus. Então, para o Derek Prince, o primeiro céu é o que nós vemos, o terceiro céu é onde está o reino de Deus, e o segundo céu é onde está o reino de Satanás. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre Daniel, Daniel capítulo 10, quando Daniel começa a fazer o jejum dele. O que acontece? Vai esclarecer bastante isso aí. Então, para ele, a opinião dele é essa. Eu, assim,
eu acredito que pode ser realmente uma verdade. Eu não tenho uma opinião totalmente definida sobre esse assunto, porque é um assunto muito complexo e é um assunto extremamente espiritual. Não existe lógica nisso aqui. Isso é espiritual, amados. Você quer entender ou você não quer entender. Você quer acreditar ou você não quer acreditar. Mas isso explica muita coisa. Muita coisa. Inclusive nossa dificuldade de oração. Quando nós fazemos uma oração, nós fazemos uma ligação entre nós e Deus, entre o reino de Deus. Então, avançando um pouquinho o assunto, então quando eu começo a orar aqui, eu faço um pedido ao reino de Deus, a Deus, e a minha oração ela tem que atravessar o reino de Satanás. O que você acha que acontece nesse momento? Se você for analisar como se fosse uma comunicação de rádio, existe aqui o meu walkie-talkie e existe a minha torre que vai direcionar o sinal para onde é para chegar. Então está aqui meu walkie-talkie, minha torre e a torre do reino de Deus. Então a torre do reino de Deus vai receber meu sinal para que teoricamente o meu pedido ou a minha súplica ou a minha oração chegue e seja ouvida. E o que você acha que acontece no caminho que cruza esse sinal no reino de Satanás? Existe uma distorção, existe algo que vai tentar impedir que esse sinal chegue lá. Isso assim, se você tentar analisar de uma maneira diferente. Mas eu te garanto, uma interferência há. Como vai ser feita, eu não sei. Voltamos ao versículo que para mim é de suma importância para explicar que a nossa guerra espiritual ela é clara e ela existe. Efésios 6,12 fala: pois nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. De novo, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios está falando aonde essa guerra é travada. Ela não é travada no inferno. Ela é travada nas regiões celestes. Então, amados, eu peço a Deus que vocês tenham discernimento, que vocês busquem um entendimento a respeito disso, porque quando mais nós vamos entendendo a respeito dessa situação, de como é essa guerra, você vai entender o porquê que certas coisas acontecem na nossa vida. E o que a gente pode fazer agora que nós sabemos como que funciona, o que nós podemos fazer para poder vencer essa guerra contra o nosso inimigo. Entendemos agora onde está o nosso inimigo. Nós temos que saber estrategicamente o que temos que fazer, aonde nosso inimigo está, como ele atua, como ele quer te destruir. Amém? Para não me alongar com esse vídeo, ele termina por aqui. Eu vou fazer agora, logo em seguida, vai ter o próximo vídeo sobre Daniel, que nós vamos explicar um pouquinho mais como que funciona essa guerra espiritual ali no céu, para que vocês tenham um entendimento maior. Amém, amados? Vamos fazer uma oração? Senhor, eu peço mais uma vez, Pai, a tua graça sendo derramada sobre a vida do meu irmão e da minha irmã nesse instante. Que o Senhor possa abrir, Pai, os olhos espirituais, os ouvidos espirituais desses meus amados irmãos, para que eles tenham entendimento, Pai. Derrame sobre eles, Pai, a tua revelação, a revelação da tua palavra, o dom de sabedoria, Pai. A unção de sabedoria sobre a vida desses meus amados, para que eles possam entender e possam perceber como que nós podemos lutar e vencer essa batalha espiritual. Claro, Senhor, dependemos do Senhor em todos os momentos. Essa batalha espiritual, Deus, nós não podemos nem iniciá-la, Pai, se não fosse o Senhor ao nosso lado, se não fosse o Teu reino, Pai. Nós queremos servir ao Teu reino, Pai, e nós queremos vencer, Deus. Nós queremos vencer essa guerra, e nós podemos isso através do Senhor. Eu creio, Pai, e agradeço pela Tua graça e pelo Teu amor sendo derramado sobre a nossa vida. Amém, amados? Que nós possamos abrir nossos olhos e entender a respeito disso aí. Continue assistindo nossos vídeos, em breve tem mais informações para vocês, mais vídeos tentando esclarecer como que funciona isso aí para vocês. O importante, amados, é que vocês queiram aprender sobre isso. Quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue sim entender, a gente consegue sim perceber. Amém?
Um abraço para vocês e até mais.